não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Mais sérias do que os debatedores estão percebendo. Existem aí vários problemas, tá certo? Primeiro, quando você tira o horóscopo é horóscopo do quê? É o horóscopo da personalidade. Quer dizer, você acha que a personalidade vem prontinha, assim, na hora que o sujeito nasceu, está aqui o carimbo da personalidade. Isso existe? Alguém vem com a sua personalidade totalmente pronta no momento em que nasce? Qualquer pessoa, pela experiência comum, fala, não é assim, as pessoas mudam. Então, se elas mudam, você não pode dizer que o horóscopo é o horóscopo da personalidade. Ele só pode ser, vamos dizer, de um aspecto permanente, fixo e imutável da personalidade. Daí vem a pergunta, mas isso existe? Se existe, como que nós podemos defini-lo, como que nós podemos localizá-lo? Esse foi o problema que eu coloquei. Foi isso que eu chamei de caráter. Caráter seria a parte fixa e imutável da personalidade, compatível com muitas personalidades diferentes, obviamente. Existe algum modo de você descrever esse caráter? É outro problema. Por exemplo, eu posso dizer que um sujeito em matéria de caráter ele é um cara preguiçoso ou trabalhador? Não, porque isso é um hábito. Um hábito não pode ser fixo e permanente. O sujeito não pode ser trabalhador aos 6 meses de idade, nem na véspera da morte. Está entendendo? Então, isso não é um traço de caráter, isso é um traço de personalidade que pode mudar 40 vezes. Então, a que traço de caráter isso poderia corresponder? A nada. Portanto, como seria a descrição de um caráter para distinguir da descrição da personalidade? Personalidade você descreve em termos de qualidades e hábitos. Por exemplo, hábitos mais ou menos estáveis. Não é isso? Por exemplo, se o sujeito é trabalhador, supõe que ele seja trabalhador durante vários dias, não apenas um dia. Eu, por exemplo, acho que eu fui trabalhador durante um dia. No resto eu fui preguiçoso. Então, mesmo a preguiça não foi permanente. Então isso não é, obviamente, nenhum dos dois é um traço de caráter. Dá para entender? O sujeito é corajoso ou covarde. Daí eu me lembro do romance do Eça de Queiroz, a Ilustre Casa de Ramírez, que um dia ele é acossado por um camponês e ele sai correndo. Passam uns meses, ele é acossado por 3 camponeses e dá um cacete nos 3. O cara é corajoso ou covarde? Não sei. Ele é essa contradição viva. E Eça de Queiroz fez isso como era o traço que ele via da personalidade portuguesa, esse negócio absolutamente incoerente. Então, são traços de personalidade, não de caráter. Então, o caráter não pode ser descrito em termos de hábitos. O que pode haver de permanente por baixo de várias personalidades diferentes de uma mesma pessoa? Daí, a minha ideia só pode ser traços de ordem cognitiva, que podem se traduzir de muitas maneiras diferentes no plano da conduta. Ou seja, o caráter não tem nada a ver com a conduta, tem só a ver com uma certa estrutura de cognição que pode permanecer a mesma por baixo de várias personalidades que se desenvolvam. Como é que faz para expressar isso em palavras? Como faz a descrição do caráter? Este é um problema psicológico e semântico da mais alta gravidade. Eu passei uns anos tentando resolver isso aí. E acho que resolvi. Então, o que eu estou fazendo aí? Eu estou violando os dogmas da Santa Madre Igreja. Só um imbecil pensa um treco desse. Eu estou tentando resolver um problema. Problema que me foi sugerido pelo curso que Santo Tomás de Aquino deu a respeito e que está lá no acho que capítulo 88 e 84 da Suma contra os Gentios, onde ele vai explicando aonde a influência dos astros pode interferir na vida humana e onde não pode. Então, ele diz o seguinte, que
se você considerar pura inteligência humana, os astros não podem interferir nela, porque a inteligência humana é um treco absolutamente imaterial, como é que o astro vai interferir nisso? E também na pura vontade, que é uma coisa da liberdade humana, também não pode. Mas os astros são corpos, e corpos influenciam corpos. Portanto, através da ação no seu corpo humano, os astros podem, evidentemente, interferir seriamente na conduta humana. Por exemplo, através das paixões. As paixões nascem do quê? De impulsos corporais. Portanto, aí os astros podem interferir. Agora, quantas pessoas você conhece que são guiadas pela pura vontade livre e pela pura inteligência? Quantas? Eu nunca conheci nenhuma. Isso quer dizer que, na prática, segundo Santo Tomás de Aquino, a quase totalidade das pessoas pode ser influenciada pelas posições dos astros. Isso é o que Santo Tomás de Aquino disse. Se isso acontece, então, bom, isso é um assunto a ser discutido, a ser investigado, como qualquer outro. Né? Só que o que os astrólogos falam não é legítimo, porque eles saltam direto das posições dos astros para a conduta humana, para a personalidade. Isto acaba de demonstrar que é impossível. Então, eles podem acertar às vezes, porque eles estão falando uma coisa que é o caráter, que é a parte estática. E em certos momentos a parte estática coincide com a parte dinâmica mutável. Então aí eles acertam. Quando não é isso, eles erram. Então, isso significa que a astrologia que se pratica, né, profissionalmente, ela não é uma ciência de maneira alguma. Mas ela tem uma importância científica. E ela tem que ser investigada para que um dia exista essa ciência, porra. Não agora. Tudo que eu fiz, vamos dizer, consolidou a astrologia como ciência? Claro que não. Porque eu apenas criei o método. Né? Quer dizer que, se este método for aplicado durante algumas décadas por muitas pessoas e os resultados forem cotejados, pode ser que você resolva o problema. Eu não resolvi, mas eu apenas indiquei o caminho da solução. E eu acho lamentável que pessoas, vamos dizer, muito inteligentes, como os astrólogos, o Robert Hand, ou Jacques Albron, que teve no Brasil, o Boris Christoph, tenham gastado a sua inteligência num empreendimento, como é que se diz, destinado ao fracasso. Que é você tentar dar à astrologia um caráter científico sem você ter examinado o problema metodológico básico. Ou seja, gastaram o seu tempo, acertam em muitas coisas, erram em outras, mas você não tem critério para discernir a verdade do erro. Então, todo o debate astrológico do século XX, que foi imensamente rico, centenas de livros, né, só conseguiu aumentar a confusão. Então vem um cara que, vou provar que a astrologia é científica, agora está provado, outro vem, eu vou provar que é tudo uma trapaça, vai prova também. Quer dizer, o cara que está a favor da astrologia tem razão e o que está contra também tem razão. Isso é o que se chama confusão. Confusão é a coexistência em nível igual de duas teses opostas. As duas estão certas. Portanto, quem está errado é você. Foi isso que eu fiz. O que isso pode ter contra a doutrina da Igreja Católica? Absolutamente nada. Mas o cara não sabe, ele ouviu falar de astrologia. E ele diz, então, a Igreja condena a astrologia. Sim, claro que condena a astrologia. É óbvio que condena a astrologia. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu estou dizendo. Por quê? Tal como usada na prática, a astrologia não é uma ciência. E pretende ser. Então tem um coeficiente de vigarice, claro que tem. Mas também tem um coeficiente qualquer de conhecimento que nós não sabemos exatamente qual é. Então, já dizia Ortega y Gasset, problema é consciência de uma contradição. É o que nós temos na mão. O que é astrologia? É uma ciência ou uma pseudociência? Nem uma coisa nem outra, é um problema. E eu estou dando um passinho pequenininho assim para um dia resolver este problema. Esse problema tem uma importância extraordinária. Porque exatamente qual é a relação entre a vida humana e o ambiente cósmico no qual estamos? Nenhuma relação. Absolutamente nenhuma. Ou é como os astrólogos dizem, que cada passo do sujeito já está previsto, né? E você fazendo o cálculo, direções primárias, direções secundárias, você sabe o que vai acontecer com o sujeito. Também não. Então é o seguinte, nós temos um problema na mão. E a única maneira honesta de tratar com esse problema é fazer como eu fiz.
O resto é tudo trapaça, inclusive o que está aqui. Esse cara não sabe nada a respeito. Não chegou sequer. Veja, ele chegou a frequentar o meu curso da Teologia. O que ele sabe do que eu disse a respeito da astrologia? Não sabe nada. Veja, o material desse curso foi coligido pela minha aluna Lúcia de Fátima Junqueira e dá em uns 5 volumes que nunca foi publicado. Teve gente que fez o curso e começou a usar essa técnica astrocaracterológica como técnica de leitura de mapas. Errado. Eu nunca disse para ninguém ler mapa com base nisso. Eu disse isso aqui é um método para investigar o problema, não para você ler mapas. Não estou condenando quem fez, condenando moralmente quem fez isso, mas estou dizendo, não, isso não dá certo. Pode dar acidentalmente, como a astrologia coroiqueira também pode dar certo acidentalmente. Às vezes com resultados brilhantes. Por exemplo, eu estou falando do papel que eu catei lá na casa da Dona Ema, né? Esclarecimento, eu nunca fui aluno da Dona Ema. Quem era aluno era o meu então amigo Antônio Carlos Aras, o famoso Bola, né? E um dia ele disse, eu estou viajando lá para conhecer, para ver a Dona Ema. Quer conhecer? Eu falei, vamos embora. Foi o único contato que eu tive com a Dona Ema, né? E achei lá no porão dela, que ela nem entrava mais lá, tudo empoeirado, vários papéis interessantes. E eu, como sou catador de documentos mesmo, gostei, né? E entre outros documentos eu achei o horóscopo do Mário Ferreira dos Santos lido por ela. Antes que o Mário Ferreira dos Santos fosse qualquer coisa. Ele morava no Rio Grande ainda, era apenas um funcionário da editora Globo. E ela leu, né, o horóscopo dele. Tudo que aconteceu na vida dele estava lá. Quer dizer que ela tem uma ciência disso? Não. Ou seja, ela captou dali do horóscopo umas coisas certas, outras coisas erradas, e teve a prudência de jogar fora as mais arriscadas. Ficou com o que parecia mais certo e deu certo. Depois ela leu o meu horóscopo. A primeira coisa que ela disse, o senhor é um gênio da educação. Eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Hoje eu vejo quantas pessoas eu eduquei e o resultado que eu obtive, ela tinha razão. Se tem um cara que é professor, sou eu. Os outros não são. Eu sou vigarista, pô. Agora eu não sou. Se eu tento aqui, ele sai mais inteligente. Eu prometi isso e isso acontece. Todos vocês podem comprovar isso aí. E a produção escrita e falada dos meus alunos prova isso. Eu aumentei o seu nível de inteligência. Eu prometi e fiz. Então, a Dona Ema estava certa. Mas ela falou isso 20 anos antes de que eu pensasse em dar curso de alguma coisa. Não é fantástico? Então, isso quer dizer, bom, ela tem algum talento extraordinário para essa coisa. Tem o talento e tinha um bom senso. Afinal de contas, ao mesmo tempo, tem um monte de ideia errada, ideia fantástica também. E pegou com o marido dela, que era o homem lá da Sociedade Martinista. Né? E quando eu achei o papel Sociedade Martinista, nem existia mais. Quer dizer, então eu virei o superior de uma ordem inexistente numa época, 30 anos depois da coisa ter acabado. Só na cabeça deste imbecil do Fernando Tititi. Fernando Chilister, Tititi. Então, o Brasil está cheio de gente assim, gente. Hoje em dia, mais do que nunca. Qualquer sujeito escreve, assim, com ar de certeza sobre coisas que ele não tem a menor ideia do que diz, mas nem a mais longínqua ideia, porra. Aí publica livro. É claro que é um vigarista, é claro que está enganando pessoas. Agora, também é evidente que se você lê os meus escritos antigos, deve ter muito erro lá. Erro não só do ponto de vista da doutrina católica, mas do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista do bom senso. Por isso mesmo que eu joguei tudo fora. Assim, eu acho um pouco ridículo você abjurar das coisas. Eu falei, não, isso aqui não entra nas minhas obras completas, porque não é o meu pensamento maduro. Isso foi etapas de um aprendizado. Né? Então, se houver necessidade, isso eu nunca acreditei que houvesse necessidade de declarar isso, mas estou declarando agora. Se há alguma dúvida a respeito, eu sou católico, apostólico, romano, batizado, dependo 1000% da doutrina da Igreja Católica. Aonde quer que eu pareça ter me afastado dela, das duas, uma. Ou você está lendo errado, ou eu me expliquei mal. Ou eu escrevi alguma besteira mesmo. Qual é o problema?
Eu mesmo já disse que meus escritos estão cheios de besteira. Qual é o problema? Eu só comecei a publicar livro a partir de 1993. Né? Antes do mais, publicava umas apostilinhas como essa aqui, que era só para aluno. Né? Feito assim na máquina de escrever. Então, o primeiro livro meu foi A Nova Era, a Revolução Cultural. Tem coisa errada ali? Tem, mas não do ponto de vista doutrinal. Segundo, eu nunca escrevi nada do ponto de vista doutrinal. Nunca pretendi ser teólogo, nunca pretendi ensinar religião para ninguém. Eu não tenho capacidade para isso, meu Deus do céu. Eu sou um filósofo, só sou capaz de escrever ou falar sobre assuntos que eu mesmo investiguei, sobre problemas que eu mesmo tentei resolver. Agora, a doutrina da Igreja Católica, meu filho, você quer conhecer a doutrina da Igreja, você compra aqui, o Denzinger, está aqui todos os dogmas aqui. Se você tem dúvida, você pega o Catecismo de São Pio V, está tudo lá. Se tem dúvida que não estavam ainda lá, você pega o Catecismo do João Paulo II, que atualizou uma série de problemas. Tá certo? Não cabe a mim dizer qual é a doutrina da Igreja, meu Deus do céu. Eu estou me submetendo a ela. E onde se parece que eu me afastei em algum lugar, das duas, ou eu estava errado, ou você está lendo errado. Tá certo? E o que quer que eu tenha dito só pode ser compreendido, atenção, só pode ser compreendido se você enxergar ali um sentido compatível com a doutrina da Igreja. Se parece que eu estou me afastando dela, porque você se enganou. Ou eu usei uma expressão errada, ou uma expressão ambígua. Às vezes tem, a palavra experiência pode ser ambígua. Você usa a mesma palavra para dizer o sujeito que, né, o Santo Tomé, que pôs lá o dedo na ferida, pode ser isso, experiência sensível, material. Ou pode ser uma experiência mística interior, como falava o Maurice Blondel. A palavra é a mesma, mas são coisas totalmente diferentes, elas são coisas opostas. Não é isso? Então, se eu estou falando de... Se eu disse que as provas da essência de Deus vêm da experiência, é claro que não pode ser da experiência interior do Maurice Blondel, porque aquilo que é experiência interior para você não prova nada para mim. Então, não é prova de jeito nenhum. O cara não pode... Como é que você prova tal coisa? Eu senti. Vai bundar, rapaz. Se você sentiu, é problema seu. Se eu preciso de uma prova, eu preciso de algo mais do que o seu sentimento. E até o meu. Eu tenho uma convicção interior, não é uma prova, absolutamente. Existem evidências que são mais certas do que uma prova e das quais você não tem prova nenhuma. Por exemplo, aquilo do qual você foi testemunha. Você viu um sujeito matando o outro na esquina. Ninguém mais viu. E você não tem nenhuma prova. A arma do crime sumiu. Tudo sumiu. Você é a única prova. Então você é testemunha. Então o testemunho é muito importante nesses casos. Tá certo? Mas ele por si constitui uma prova cabal? Não. Ele constitui um elemento de prova. Precisa algo mais. Então, se você tiver 2 testemunhos, já melhorou um pouco. 2 testemunhos prova alguma coisa? Ainda não. Ou você precisa de um número suficiente de testemunhos, ou você precisa, além do testemunho, alguma coisa. Não é isso? Eu me lembro que uma vez eu fui processado por um crime que eu não cometi. Apareceu 8 caras, todos eles pessoas espirituais, autoras de livros sobre espiritualidade. Mentiram pra caramba. E as testemunhas que eu levei estavam tudo com medo, parecia que elas aqui estavam mentindo. Só que é o seguinte, eu tinha a prova material, eu tinha o documento. A mulher que disse que me deu um dinheiro para eu comprar uma passagem para os Estados Unidos em janeiro de 86. E daí eu tinha um recado dela de setembro de 86, dizendo: tive a súbita ideia de ir para os Estados Unidos. Como você deu dinheiro em janeiro se você teve a súbita ideia em setembro? Então, é claro que eu fui absolvido, não deu nada. Graças a Deus eu tinha aquele papelzinho. Se dependesse de testemunho, eu estaria na cadeia. Os caras, os 8 testemunhas só eram membros da Tariqa do Shuon. Depois, mais tarde, no livro da Marie-France James, que se chama Esoterismo e Ocultismo em torno de René Guénon, aí eu descobri que o assédio judicial era uma técnica permanente da Tariqa do Shuon para lidar com os seus supostos ou verdadeiros inimigos. Porra, não é que fizeram isso comigo? Se eu tivesse lido esse livro antes, né? Mas não tinha. Então, aconteceu isso. Então, você vê que o testemunho, mesmo em 8, não vale, não é suficiente. Então,
critérios da verdade, um dos problemas mais sérios do mundo é o critério da verdade, meu Deus do céu. Você nunca pensou nisso, você não sabe o que é verdade. E você usa a palavra à toa. É só propaganda, porra. Agora, se você usa essa palavra pretendendo ser a voz da Santa Madre Igreja, você é um impostor. Você é um criminoso. E você vai para o inferno com essa porcaria. Ou tu vem me pedir desculpa, ou vai para o inferno. Não tem saída. Tudo que você está me acusando é falso. O que não quer dizer que tudo que eu escrevi no passado é verdadeiro. Se tudo fosse verdadeiro, eu não teria dito que eu excluo das minhas obras tudo que eu publiquei antes da Nova Era Revolução Cultural. Ali tem muita besteira mesmo. Eu não posso assumir. Então, não são escritos autorais. Porque eu escrevi muita coisa por ser jornalista e ser contratado para escrever aquelas coisas, porra. Eu vou assumir isso como obra literária ou filosófica mesmo, mas nem que a vaca tussa. Pô, eu escrevi um monte de artigo político. Por quê? Porque eu estou louco, sou louco pela política nacional, adoro isso. Eu odeio isso, mas os caras me contrataram para fazer artigo político, eu tenho que fazer, porra. Então, do mesmo modo, quando eu trabalhei na revista Planeta, entrevistar almas do outro mundo. Você acha que era interessante isso aí? Não, era um saco. E, no entanto, era o que eu tinha para eu fazer, porra. Então, isso é um escrito autoral que eu posso colocar nas minhas obras completas, mas nem que a vaca tussa. O que é para fazer com isso? É para jogar fora, porque do que fosse aproveitável dali, eu escrevi de novo mais tarde melhor. Não precisa aquele material. Você não vai entender nada de mim lendo aquela porcaria. Sobretudo, o que eu escrevi na fase que eu estava me preparando para ir para a Tarica do João. Eu já contei para vocês, eu cheguei lá, eu fui aceito na hora. Por quê? Por causa do conhecimento que eu tinha da parte teórica. Contei para vocês. Junto comigo estava um inglês que ia lá pela 12º ano consecutivo tentando ser admitido. Só foi admitido naquele ano, porque não tinha conhecimento teórico suficiente. Então eu provei que eu tinha um conhecimento teórico e foi aceito na hora. E o que eu escrevi para mostrar para os caras da Tarica que eu sou gostosão, vale como minha obra? Claro que não. Foi escrito de acordo com a autoridade do outro, não da minha. O que é obra minha foi a partir do momento que eu rompi com essa gente. E não imediatamente. Rompi em 1987. Saí dali xingando, saí dali atirando. Ainda vem este mentiroso, canalha, impostor, dizer em 2019 que o João é meu mestre escolhido. O João nunca foi meu mestre porra nenhuma, porra. Eu não aceito que ele seja um mestre espiritual em hipótese alguma. Veja, eu saí em 87, o Rama Kumarasamy saiu em 91, o Dr. Volkswagen saiu 90, 91 por aí. Veja. Isso aqui. A mulher do cara diz que ele não era um mestre espiritual de maneira alguma. Não quer dizer que ela está amaldiçoando ele. Não. Ao contrário. Ela escreve até com amor, com piedade pelo cara. Mas mestre espiritual não é. Então acabou. Qual que meu mestre é esse? Então, esses caras, sabe que não tem experiência da vida, nunca saiu de casa, isso é um piá de prédio, tá entendendo? Um boboca. Agora, as pessoas leem, tá um negócio meio complicado aqui, isso impõe um certo respeito. Né? Porque ele põe um monte de textos da doutrina sacra. Quer dizer, você compara a doutrina sacra com o que eu escrevi na Planeta? Quer dizer, você acha que a revista Planeta e o dogma da Igreja Católica estão respondendo à mesma pergunta? E, portanto, você pode cotejar um com o outro? Quer dizer, os caras não sabem ler. Ele não tem a diferença de nível semântico de uma coisa para outra. Então, você veja, os juízes da Inquisição, eles tinham a prudência de se desconfiar que alguma coisa era herética, eles chamavam o cara para esclarecer o que ele quis dizer, porque uma coisa é a expressão verbal, outra coisa é o pensamento formal que ali está dito. Formal quer dizer definitivo, claro, sem dúvida. Você pode ter escrito uma coisa que está impreciso, está errado, mas você não teve a intenção formal de ir contra a doutrina da igreja. Veja, os caras tinham essa preocupação e ficavam anos. Veja, o Pedro Abelardo, né, foi interrogado, se não me engano, foi interrogado por São Bernardo. Ficou anos sendo interrogado, antes de que o acusassem de heresia.
O que você quis dizer com tal coisa? Eu quis dizer assim, assim, assim. Papá. Tem certeza? Tenho. Então, esta declaração formal e final, esta que é acusada de heresia, não a expressão improvisada de início, não isto. Por quê? Você pode ter escrito alguma coisa para responder a 1000 perguntas diferentes. E a maior parte delas pode não ser a mesma pergunta que o dogma está respondendo. Então, em primeiro lugar, se eu disse que não é possível você comparar a doutrina da igreja com a doutrina de nenhuma outra religião, porque nenhuma outra religião tem dogma, imagina se eu tenho dogma. Vai comparar a religião do Olavo com a Santa Maria da Igreja. Que coisa mais ridícula, porra. Você pega, quais são os dogmas do judaísmo? O Talmud. Lê o Talmud. O Talmud é um saco de gato. Cada um diz uma coisa diferente, porra. Não tem um dogma. Vou dizer, esse aqui é o judaísmo certo, aquele ali é errado. Não dá para dizer. Porque cada página os caras têm outra ideia. Tem gente, por exemplo, no mundo islâmico também tem. Eu conheci muçulmanos sinceros, que rejeitavam todos os hadiths. É tudo falso, nós só podemos levar em conta o Corão. Existe até essa escola lá. E nas outras religiões, então? Veja, o hinduísmo diz que ele é compatível com todas as religiões do mundo. Qual é o dogma hindu, então, que eu posso comparar com o catolicismo? Não tem. E assim por diante. Ou seja, dogma é uma coisa que só existe dentro do catolicismo. Algumas escolas protestantes pegaram um pedacinho, mas nem ela você pode dizer que tem um dogma. Por quê? Quantas igrejas protestantes existem? Até onde eu contei, 33.000. Como é que eu vou saber o dogma que as unifica? Eu falo, não dá para saber, porra. Então, dogma só existe na igreja católica. Então, por isso que eu digo, a religião comparada, ela não chega sequer a ser uma pseudociência. Ela é uma loucura total. Você teria que estudar as religiões de acordo com a natureza delas, quer dizer, o que elas são, o que elas pretendem ser. Por exemplo, se você disser caminho de salvação, o judaísmo é um caminho de salvação, nunca disse isso. Ele está propondo ali o futuro de Israel, do povo israelense. Futuro onde? Na terra. Agora, o hinduísmo é um caminho de salvação? Não, ele não está falando nada disso. O budismo, você acha que o nirvana é uma salvação? Não, ele é outra coisa completamente diferente. Primeiro que você está falando que salvação é após uma vida, e o budismo está falando do fim do montão de vidas. Como é que você vai comparar uma coisa com outra? Não dá. Quer dizer que, por exemplo, você diz, mas isso aí é um dogma budista, que existem várias reencarnações. Não. Pode haver, pode não haver. O sujeito pode ir para o nirvana depois de uma vida apenas, se ele for um santo. Então, as reencarnações não são de maneira alguma um dogma. São apenas uma possibilidade abstrata. Como é que eu vou comparar isso com a doutrina católica? Não tem como comparar, porra. São fenômenos distintos, não são espécies do mesmo gênero. Então você teria que achar um outro plano de comparação que não fosse o plano doutrinal. Então, é por isso que eu digo, está vendo aqui, ele está afirmando a unidade transcendente da religião. Eu não duvido de nada do que essas religiões dizem. Não quer dizer que eu estou aceitando tudo. Eu não estou pondo em dúvida a priori. Seria não só uma covardia, seria um pecado de difamação. Quer dizer, eu vou achar duvidoso um treco que eu nem ouvi ainda. O que é isso? Eu ouvi toda a explicação budista? Não ouvi. Então você tem que ouvi-los com compreensão, com caridade e com seriedade. O que isso tem de errado? Quantos livros os teólogos católicos escreveram a esse respeito? Um montão. O que não quer dizer que você está nivelando duas religiões como dois caminhos de salvação. O caminho de salvação só tem um, meu Deus do céu, é a revelação cristã no teu. O resto não é caminho de salvação. Simplesmente não é. Se inscreva e compartilhe o canal. Obrigado.
Olavo tinha e sempre continuará tendo razão. Apoiem o canal e ajude a gente a continuar aqui no YouTube e nas outras plataformas. Obrigado, fique com Deus.